Vamos lá, pessoal, vou falar um pouquinho hoje sobre a lei de Hess, né, para a gente terminar o assunto de termoquímica. É a última maneira que a gente tem de realizar um cálculo de energia de uma reação termoquímica. Tá? Então, primeiro, falando da lei, né, quem formulou a lei foi Henry Hess, né, no século XIX. Ele começou a estudar algumas reações termoquímicas, conforme estou mostrando aqui para vocês, e aí ele descobriu, né, através de uma reação de neutralização ácido-base, que a sequência das reações, né, as sequências das reações não interferiam na energia final do processo. Isso é uma coisa muito semelhante que acontece na física, na parte de quando a gente está medindo a velocidade média, né? Ou até aqui na química quando a gente está medindo a entalpia, né? Que já foi muito falado. O que importa, na verdade, é o final e o inicial, né? Sempre a energia final e a inicial. Se existirem energias que são intermediárias, de processos que estão ali intermediários, essas energias elas vão sendo somadas para chegar na final. Então, o que ele descobriu, na verdade, foi uma maneira matemática de se chegar na energia final do processo, somando energias de outras reações. Tá? Então, ele foi muito habilidoso aqui na parte química e na parte matemática para chegar numa conclusão que isso era possível. Vou ler esse trecho que está aqui em amarelo. A variação de entalpia envolvida em uma reação química, sob certas condições experimentais, depende exclusivamente da entalpia inicial e final dos produtos, seja a reação executada diretamente em uma única etapa ou indiretamente em uma série de etapas. Então essa foi a grande sacada dele, o pulo do gato, né? Fazer o cálculo das reações, vejam só aqui, ó, o ΔH, pela soma de outras reações, né? Pela soma, utilizando outras reações para chegar na reação que ele queria. Daqui a pouco eu vou explicar direitinho para vocês com um exemplo, mas vejam só esse daqui, ó. O carbono grafite mais o O2 dá CO2, que é a combustão do carbono grafite. E tem um valor aqui de entalpia de menos 393 kJ. Né? Para definir essa entalpia, o que ele fez? Ele desmembrou em duas reações. Né? Ele utilizou a reação aqui de baixo da primeira etapa, que é o carbono na combustão incompleta, gerando monóxido de carbono, e tem esse valor aqui de ΔH, então chamou de ΔH1. E na sequência ele pegou o CO2 e fez a combustão desse monóxido de carbono, que é o CO, fez a combustão dele e chegou no CO2, que tem um valor já conhecido também, né, de entalpia. Então isso daqui tudo é experimental. A primeira parte e a segunda parte são factíveis, né? Dá para fazer em laboratório. Essa parte aqui, que é a reação geral do carbono, grafite, de combustão dele, isso aqui ele chegou através dos cálculos intermediários, porque em laboratório ele não conseguiria chegar exatamente nesse valor. Tá? Parece meio estranho, meio complicado, mas depois que a gente fizer alguns exemplos, isso vai se tornar mais fácil. Tá? Então vejam só, ele pegou as duas reações, primeira e segunda etapa, somou e chegou na terceira. Eu vou mostrar para vocês como que ele chegou nisso, né? Somando as reações. Então, qual que é o pensamento? Eu quero determinar o valor da entalpia da reação de combustão do grafite, tá? A combustão completa do grafite, que é carbono mais O2 dando CO2. E eu não conheço esse valor, então vou usar reações intermediárias para chegar nisso. Por exemplo, a primeira etapa, eu tenho o carbono grafite mais meio de O2 dando monóxido de carbono e tenho esse valor de ΔH. Né? Aí a segunda etapa eu tenho monóxido de carbono mais meio de O2 dando CO2. Então isso daqui nada mais é do que uma soma de reações químicas. A gente passa a régua aqui e vamos somá-las. A gente tem dois sinais de igualdade aqui, né, que é essa setinha.
Então, o que eu tenho do lado esquerdo é o primeiro membro da equação, do lado direito o segundo. E mesma coisa na segunda etapa. Então, ó, por exemplo, eu tenho CO, monóxido de carbono no reagente aqui na segunda etapa, e também tenho monóxido de carbono no reagente na primeira etapa. O que acontece, o que eu posso fazer com isso? A gente pode cancelar como se a gente tivesse ali utilizando ali uma das propriedades da matemática, né? Quando você consegue cancelar os números ou simplificar. Então, ó, cancelei monóxido de carbono com monóxido de carbono. Eu só posso cancelar se as substâncias estiverem uma no reagente e a outra no produto, né? Nunca se elas estiverem dos dois lados, do mesmo lado da reação. Porque se estiver do mesmo lado da reação, o que vai acontecer? Olhem só. Tá vendo? Meio de oxigênio aqui da primeira etapa com meio de oxigênio da segunda etapa, eles vão se somar. Meio com meio dá 1. Por isso que aqui embaixo tem 1 mol de oxigênio. Perceberam? E o que sobrou mais? 1 mol de carbono grafite desceu e ficou aqui na nossa soma das reações. 1 mol de O2 e 1 mol de CO2. Se eu conseguir chegar na reação problema através de reações intermediárias, então basta eu fazer o que com os valores de ΔH? A gente vai somá-los, né? Então, somando menos 110 com menos 283, dá menos, né? Deixa eu pôr um 3 aqui, menos 3, 1 com 8 dá 9, e 1 com 2 dá 3. Então, fiz a soma, e o valor aqui, então, para a combustão do grafite é menos 393 kJ. Então, a gente chegou através das reações intermediárias. Vou dar um outro exemplo agora na segunda aula sobre esse tema.